Olá, vamos resolver o problema 4.122 do livro de Estática dos autores Beer e Johnston, a nona edição. Vocês têm a figura na tela e o enunciado é o seguinte. O conjunto mostrado na figura é soldado ao cursor A, que se encaixa no pino vertical mostrado. O pino pode exercer binários em torno dos eixos X e Z, mas não impede o movimento em torno ou ao longo do eixo Y. Para o carregamento mostrado, determine a tração em cada cabo e a reação em A. Bom, não fala especificamente, mas o conjunto ele está em repouso, é um problema de estática, temos forças envolvidas, então, como resolvemos isso? Nós desenhamos um diagrama de corpo livre e escrevemos as condições de equilíbrio para um corpo rígido, que é a somatória das forças igual a zero e a somatória dos torques em relação a um ponto qualquer igual a zero. Bom, a figura ela está bem detalhada, tem as medidas todas ali certinho. Então eu vou desenhar um diagrama de corpo livre apenas para indicar as forças que estão atuando sobre o corpo. Isso me ajuda a não esquecer nenhuma das forças que estão atuando sobre o corpo. Tá? Então, o corpo de interesse para a gente é o conjunto, e eu vou desenhar um esboço dele aqui agora. Tá? É mais ou menos esse. E quais são as forças então que estão atuando? Bom, primeiro temos a carga, que está atuando aqui no ponto C. Esse é o ponto C, vamos colocar os pontos aqui. Esse é o ponto D. E aqui é o ponto A. Então nós temos uma carga aqui, que eu vou chamar de F1. Nós temos as forças dos cabos. Temos uma força aqui que está atuando no mesmo ponto. Está mais ou menos nessa direção. Que eu vou chamar de F2. Temos a força do outro cabo, mais ou menos para cá, que está atuando no ponto D. Vou chamar de F3. E notem que eu já desenhei aqui, nesse sentido, a F2 e F3, porque são forças de tração. Então elas estão puxando o ponto D, né? A F3 está puxando o ponto D e a F2 está puxando o ponto C. Então são forças nesse sentido realmente, porque são forças de tração. Bom, ele pede para determinar a reação no ponto A, então nós temos que calcular e nós temos uma força aqui então nesse ponto A, feita pelo cursor. Tá? É feito pelo cursor e pelo pino. Eu não sei a direção dessa força, isso é o que nós temos que determinar, então eu só vou desenhar um vetor aqui, qualquer, apenas para indicar que essa força existe. Então essa aqui seria a força FA, eu vou chamar. E o problema diz também que o pino ele pode exercer binários. Então aqui no ponto A nós também temos um outro vetor aqui, mas ele é um binário, certo? Então é um momento de um binário. Okay? Essas são todas as forças que estão atuando sobre o conjunto. E então agora eu escrevo as condições de equilíbrio. Somatória das forças igual a zero. E a somatória dos momentos igual a zero. Aqui em relação a um ponto O. Então notem que em 3 dimensões normalmente é mais fácil escrever as equações vetoriais mesmo do que fazer por componentes. Tá? Então eu preciso escrever as forças. Então, como escrevemos essas forças? Bom, a força 1 ela está para baixo na direção menos y. Na figura ali já tem os eixos do sistema coordenado x, y e z. Então essa força F1 ela vale menos 480
newtons na direção J. Tá? Então, menos está para baixo. Bom, só para... Eu esqueci aqui, para deixar mais claro, mas só vamos deixar claro o que o problema quer, o que o problema pede. Então, o problema pede para determinar o módulo da força F2. Por quê? Porque a força F2 ela está no sentido do cabo, e isso nós conseguimos determinar pelo problema. Nós já sabemos então, ele pede o módulo da força F3, que também está no sentido do outro cabo, o cabo DE. Pede para determinar a força F, A, não sabemos nada, então é o vetor mesmo. E pede para determinar a reação em M, o binário M. Okay. Bom, então a força F1 ela está dada, é mais fácil. Agora, a força F2. Como nós sabemos a direção dela, é simplesmente o módulo vezes a direção dessa força, que eu vou chamar de lambda 2. E esse lambda 2 ele pode ser calculado da seguinte maneira. É 1 sobre o módulo do comprimento CF. Então aqui eu posso escrever 1 sobre CF, tá? vezes as coordenadas do ponto F menos as coordenadas do ponto C. Então as coordenadas do ponto F em relação ao sistema de coordenadas que está dado ali, vale quanto? 0 na direção Y, de x, perdão, é 0,06 na direção Y e é 0,135 na direção Z. E isso menos as coordenadas do ponto C. Tá? Que pela figura nós obtemos 0,08 na direção X. Ele está no plano XZ, a direção Y é 0. E eu tenho na direção K é igual a de cima, é 0,135. Então é assim que nós determinamos a direção. Tá? Esse CF, ele vai ser... Eu já vou falar como calcular ele, tá? Então vamos fazer essa subtração antes. Então o lambda 2, ele é igual a 1 sobre CF, vezes essa subtração aqui, eu vou escrever direto o resultado, tá? É menos 0,08. Então isso aqui vai ser um vetor agora, na direção I, e mais 0,06 na direção J, certo? 0 menos 0,08, 0,06 menos 0, dá 0,06 positivo, e aqui cancela, tá? E o CF é justamente o módulo deste vetor aqui. Então o CF ele vale... Essa distância aqui, CF, perdão, assim, é a raiz quadrada de 0,08 ao quadrado mais 0,06 ao quadrado. E isso vale 0,1 metros. Tá? Estou escrevendo tudo em metros e newtons para ficar mais claro, ok? Vou subir um pouquinho a folha. Tá? Bom, então eu divido esse vetor por 0,1 e o F2, então eu posso escrever ele como? Ele vale o módulo de F2 vezes
Aqui eu só vou cortar um zero, vou ficar com menos 0,8 I mais 0,6 J. E eu vou fazer as contas mais para frente usando letras. Tá? Então eu vou chamar isso aqui de um F2x na direção I mais um F2y na direção J. Não tem componente Z. Eu vou fazer as contas com letras porque isso ajuda a descobrir possíveis erros durante o caminho e é muito mais fácil do que ter que voltar e calcular todas as continhas de novo, tá? Fazer todas as contas de novo. Então temos o F2 determinado a princípio, né? Falta descobrir o módulo aqui, mas isso nós vamos fazer usando as condições de equilíbrio, tá? Para o F3 nós fazemos a mesma coisa, vamos fazer mais rápido agora. F3, ele é o módulo de F3 vezes o lambda 3. O lambda 3 vale quanto? Ele é 1 sobre a distância entre os pontos C e E. Então aqui é C, E. Vezes as coordenadas do ponto E menos as coordenadas do ponto C. Perdão, não é C. Aqui não é C, aqui é D, né? Aqui está indo do D ao E, tá? Então aqui é o ponto D. Bom, essas coordenadas aqui do ponto E, elas valem 0,08, 0,12 e 0. Quer dizer, do ponto E, tá? Menos as coordenadas do ponto D, que valem 0,08, 0 e 0,09, tá? Isso eu pego da figura. Bom, e só para enfatizar, então, eu estou fazendo de D para E, porque a força ela está nesse sentido, ela vai de D até o ponto E. Tá? Então eu faço E menos D. Eu encontro que o lambda 3 vale igual a 1 sobre D. E aqui vale 0,12 J, porque a componente x 0,08 menos 0,08 cancela, aqui sobra 0,12 menos 0. E eu vou ter 0 menos 0,09, então aqui é menos 0,09 na direção K. E esse DE, então ele vale a raiz quadrada de 0,012 ao quadrado mais 0,09 ao quadrado. Então 0,012 ao quadrado mais 0,09 ao quadrado. Isso aqui me dá 0,15. Então o F3 eu escrevo da seguinte maneira. F3 é igual ao módulo de F3. Eu faço a divisão disso aqui por 0,15, que 0,15 metros. Isso me dá 0,08 na direção J e menos 0,06 na direção K. E, como antes, eu vou trabalhar com letras, então eu chamo isso aqui de um F3Y na direção J, mais um F3Z na direção K. Nós temos a outra força agora, é a força FA, que eu não tenho informação nenhuma sobre ela, então eu vou escrever ela simplesmente assim por enquanto. FAX na direção I
mais um FAY. Só que, ó, quais são as informações que eu obtenho do problema? O enunciado me diz que a força FA aqui, feita pelo suporte sobre o pino, ela não faz nenhuma restrição na direção Y. Então a força, a FA aqui na direção Y, ela é zero. A componente Y é zero. E é a mesma coisa para o momento, porque eu não tenho nenhum momento em torno do eixo Y, então o momento em torno de Y é zero também. Então a força FA, por enquanto eu posso escrever simplesmente assim, a componente Z, a vetor K, versor K. Bom, todas as forças estão escritas aqui por enquanto, em termos das letras. E agora nós podemos fazer a somatória e tal, mas na somatória, quando fazemos a somatória das forças, nós temos todas essas forças aqui aparecendo, tá? E para o caso do momento, eu posso fazer a somatória do momento e dependendo do ponto que eu escolho para fazer o cálculo aqui do momento, algumas forças elas não contribuem. Tá? Por exemplo, se eu escolher o ponto A, a força FA ela não produz torque em relação a este ponto A. Então, se eu escolher o ponto A, eu elimino duas forças. Eu elimino a força FA. Tá? E se eu escolher o ponto D, eu elimino uma força, a força F3. E se eu escolher o ponto C, eu elimino duas forças. Eu elimino a força F2 e elimino a força F1 desta equação aqui. Tá? Então, eu vou escolher aqui para fazer o somatório dos torques, dos momentos, eu vou escolher o ponto C, tá? Porque as forças F2 e F1 não vão aparecer. Então, eu preciso escrever agora, para calcular o momento, os vetores posição dos pontos de aplicação das forças em relação ao ponto C. Tá? Bom, nós fazemos com um procedimento parecido com esse, apenas não vamos dividir agora pelo módulo dos vetores aqui, não vamos dividir então, por exemplo, por DE, se fosse o caso. Então agora aqui nós vamos... Bom, só para deixar claro, eu vou escrever que vamos calcular o momento. Em relação ao ponto C. Tá? Então agora eu vou calcular os vetores dos pontos de aplicação das forças em relação ao ponto C. Bom, das forças F1 e F2, como eu disse, eu não preciso calcular. Eu preciso calcular, então, o vetor posição que vai de C até D e um que vai de C até A. Então, eu vou chamar o que vai de C até A, vamos escrever assim. Eu vou de C até o D antes, tá? Que é do F3. Então, eu vou falar que eu tenho um vetor R3, tá? E ele é dado, então, pelas coordenadas de D menos as coordenadas de C. Só vou escrever o resultado aqui, e ele vale menos 0,045 na direção K. Vocês podem ver isso da figura. Eu estou indo de C para D na direção menos Z. E o vetor que eu vou chamar de RA, que vai de C até A, as coordenadas dos pontos A menos C, vale menos 0,08i menos 0,135 na direção K. Então notem que é importante eu respeitar a ordem. Eu estou indo de C para A. Então quando eu faço as coordenadas do ponto A menos do ponto C. Tá?
Senão eu inverteria o sinal, eu inverteria o sentido do vetor e encontraria uma resposta errada. Bom, a somatória dos toques, sabemos o que é, eu preciso calcular R3, produto vetorial com F3, que é o torque da força 3, em relação ao ponto C. Então, o R3, aqui eu também vou escrever com letras. Então, eu tenho R3Z na direção K. Tudo para ficar mais fácil de encontrar possíveis erros, tá? E o vetor F3, ele tem uma componente J e uma componente K. Então, eu tenho F3Y, J mais F3Z, K. Eu faço esse produto vetorial. Produto de K com J, ele é menos I, então me dá menos R3Z vezes F3Y I, tá? O menos já está aqui e o produto vetorial de K com K é zero. Então, eu simplesmente tenho isso aqui. Vou continuar do outro lado. Agora eu vou calcular o produto vetorial de RA com FA. Bom, o RA, podemos voltar aqui, ele tem uma componente X e uma componente Z. Então isso daqui é RAX I mais RAZK vezes o produto vetorial da força A, que ela não tem a componente Y, não tem a componente J. Então, é FAX I mais FAZK. Ok? Bom, esse produto vetorial, eu tenho produto vetorial de I com I é zero, de I com K ele é menos J, então eu tenho menos. Isso daqui talvez seja mais fácil olhar na expressão, na fórmula mesmo, mas fazer assim também é rapidinho, tá? Quando sempre está faltando alguma das componentes, por exemplo, aqui não tem J, aqui também não tem J, pode ser mais fácil ou mais rápido fazer desse jeito, tá? E aqui eu tenho o produto vetorial de K com I, que ele é J, positivo, e o produto vetorial de K com K vai dar zero. Então aqui eu só tenho mais RAZ FAX. Tá? Isso aqui tudo ele está na direção J. Bom, agora então eu posso fazer a somatória dos momentos, tá? Então, a somatória dos momentos em relação a C. Ok. Vamos juntar em componentes já, tá? Então, ó, esse aqui só tem a componente J. Aqui. Deixa eu trocar isso aqui. Para não ficar poluído, tá? E este aqui eu tenho somente a componente I, então é menos R3Z F3Y na componente I, então ele é menos R3Z F3Y na direção I, tá? Mas na direção I eu tenho o que também? Eu tenho um momento do binário, tá? Então eu tenho que adicionar aqui também. Como eu não sei a direção dele, é simplesmente mx. Tá? Isso aqui então, tudo na direção I. Agora eu vou somar na direção J. Bom, do R3, F3 não tinha, e aqui eu tenho esse aqui, menos RAX, FAZ,
mais RAZ, FAX. E o momento do binário, exercido pelo pino, no pino lá pelo cursor, ele também é zero. Então não preciso adicionar aqui, tá? Isso aqui na direção J. E agora na direção K, bom, nem R3, F3 tem componente na direção K e nem RA, FA tem componente na direção K. Então só tenho a do momento. Então eu tenho a do momento do binário. Então eu tenho MZ na direção K. E tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? Então cada componente tem que ser zero. Então daqui a componente K tem que ser zero. A única maneira disso aqui ser zero é com MZK igual a zero. MZ igual a zero. Então só voltar um pouquinho aqui num ponto importante. Notem que aqui, ó, eu estou calculando o binário, ele está no ponto A, tá? O momento do binário está no ponto A. E eu estou calculando os toques em relação ao ponto C. Só que lembrem-se então que o momento de um binário eu posso transladar ele pelo espaço sem precisar adicionar nada, tá? Então não importa se eu estou calculando o momento aqui em relação ao ponto C e eu tenho um binário aqui no ponto A, o momento do binário eu posso transladar ele para qualquer lugar. Não é o momento de uma força é diferente. O momento de uma força depende do ponto em relação ao qual eu estou calculando, mas o momento do binário não, tá? Então o momento do binário eu posso transladar ele aqui para o ponto C e não preciso adicionar nada. Então por isso que basta eu simplesmente adicionar aqui o momento, as componentes aqui, né, que tem o mx, o my era zero e tem o mz. Tá? Então, dessas equações encontramos que o mz é zero e eu tenho essas outras duas equações aqui. Eu tenho que mx é igual a, aqui fica mais, passou para o outro lado, R3E, F3Y, e eu tenho essa outra identidade aqui. RAZ, FAX é igual a RAX, FAZ. Tá? Bom, dessas equações aqui, o que eu não sei? Eu não sei o MX, eu não sei o módulo do F3, tá? Eu sei a direção aqui, e eu não sei nem FAX e nem FAZ. Então eu preciso de mais equações para resolver. E agora eu vou usar então as equações da somatória das forças. Tá? Então a somatória das forças de Fi tem que ser igual a zero. Tá? Então na direção x eu vou lá e olho, na direção x a F1 ela não tem componente. A F2 ela tem a componente x, então é F2x. A componente 3 ela não tem uma componente x, tá? E sobra então a componente da força FA. Então, FAX tem que ser igual a zero. Na direção y, a componente F1 ela existe, tá? Tem aqui a força F2, ela tem uma componente y também. E a força F3 também tem uma componente y e a força FA ela não tem uma componente y, tá? Como nós discutimos antes. Então temos F1y mais F2y mais F3y tem que ser igual a zero. E na direção z, vocês podem conferir que nós temos F3z mais FAZ
igual a zero. Tá? Então agora aqui o que me resta o quê? 1, 2, 3, 4, 5 equações para determinar quantas grandezas? Determinar uma, o módulo de F3, FAX, FAZ, então tem 1, 2, 3, 4 e o módulo de F2. Tá? Então eu tenho 5 equações e 5 incógnitas. Tá? Agora são manipulações, são continhas. Tá? Eu vou dar nome para essas equações, eu vou chamar isso aqui de 1, essa aqui de 2, essa aqui eu vou chamar de 3, essa de 4 e essa aqui de 5. Tá? Então aqui, ó, de 2, 3 e 4, eu obtenho o quê? Notem que aqui, ó, nessa equação aqui, eu tenho FAX, FAZ, e o FAX eu troco por menos F2x, e o FAZ eu troco por menos F3z. O menos com menos vai cancelar, então eu obtenho RAZ vezes F2x, certo? Eu troquei o FAX por menos F2x, e isso vai ser igual a RAX vezes um F3z. Ok. E da equação 4, eu posso isolar o F2 aqui, F2y é igual a menos F3y menos F1y. Tá? Bom, e agora então eu volto a escrever o F2x como F2 vezes a componente lambda x, lambda 2x, o F3 eu escrevo como F3 vezes a componente da direção lambda 3z. Tá? Então isso daqui eu escrevo como F2 vezes 1 sobre a componente lambda 2y, tá? Vezes isso aqui, que eu escrevo como menos F3, certo? Porque isso aqui, F2y, é justamente F2 vezes lambda 2y, tá? Que é isso aqui, né? O F2, ele é dado pela componente F2 vezes a componente lambda 2y, que é isso aqui, tá? Então, para o F3 eu faço a mesma coisa, F3 vezes a componente lambda 3y, tá? Então, note que todas essas componentes aqui, lambda 2y, lambda 3y, todas essas coisas eu sei, que isso é o que me dá a direção do vetor F3, e isso eu sei, tá? E da força F1y, eu tenho simplesmente a componente F1y da força F1, então é F1y. Agora eu substituo esse F2 aqui nessa equação aqui. Bom, então vou voltar daqui para cá. Eu tenho F2x, que eu vou escrever como F2 vezes lambda 2x, tá? Vezes RAZ. E agora eu substituo esse F2 por isso aqui, tá? Então isso daqui ele dá 1 sobre lambda 2y. Aqui continua lambda 2x. RAZ, tá? Esse aqui e vezes isso aqui, tá? Vezes menos F3 lambda 3y menos F1y. E tudo isso aqui é igual ao que eu tenho aqui, que é RAX
F3 vezes o quê? O lambda 3z. Tá? Então agora, finalmente, aqui eu cheguei numa equação. Isso aqui é conhecido, isso 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 é conhecido. Somente o F3 eu não conheço, tá? Isso aqui são continhas, tá? E eu deixo para vocês, tá? Bom, essa aqui é a primeira, eu vou escrever aqui, tá? Então eu posso isolar o F3 aqui, passo este de um lado para o outro e tal. Eu vou multiplicar isso aqui para cá, tá? Eu não vou ter nenhum denominador. Então eu tenho F3 que multiplica RAX. Tá? RAX vezes lambda 3e vezes lambda 2y. Agora, este aqui, com F3, ele vai passar para o outro lado, ele vai ficar positivo também, então aqui eu tenho mais lambda 3y, lambda 2x e RAZ. Lambda 3y, lambda 2x, RAZ. Isto igual a menos F1 y vezes lambda 2x RAZ. Finalmente, então, isolo o F3, me dá o que? O F1y é 480. É menos 480, tá? Então aqui eu tenho menos vezes menos 480. Tá? Está tudo em newtons e metros, eu não vou escrever os valores, tá? As unidades. O lambda 2x. Quanto vale o lambda 2x? Então, o F1 é menos 480 newtons, né? O F1y. O lambda 2x, ele vale menos 0,8, tá? E o lambda 2y, ele vale 0,6, tá? O lambda 3y vale 0,12 e o lambda 3z vale menos 0,09, tá? Então, para ser um pouco mais rápido, eu vou simplesmente escrever os valores aqui. Isso me dá menos 0,8. A componente RAZ, eu olho lá no vetorzinho que eu calculei, ela é menos 135. Tá? Tudo isso dividido por 0,8 vezes menos 0,8 vezes menos 0,135 mais 0,08 vezes menos 0,6 vezes 0,6. Fazendo as contas, isso me dá 450 exato. Tá? 450 newton. Então determinei o F3. Agora eu volto, uso outras equações. Bom, com o F3 aqui eu consigo determinar o F2. Então eu volto aqui para esta equação e determino o F2. E vocês vão encontrar um F2 que vale 200 newtons. Tá? Então aqui seria 200 newtons. Ok? Bom, para determinar o FAX e o FAZ, eu posso usar agora as equações 3 e 5, tá? Porque agora eu já sei aqui a componente F3, já sei o F2, já sei os vetores aqui, lambda 3e e o lambda 2x. E isso vai me dar um FA de quanto? FAX vale
Então vou escrever aqui. Posso obter um FAX igual a 160 newtons. Vou obter um FAZ igual a 270 newtons. Tá? Tudo positivo aqui, tá? Eu vou obter um momento mx igual a menos 16,2. Tá? Para isso eu uso a equação 1 aqui e eu obtenho menos 16,2. Tá? Então só para juntar tudo aqui eu tenho F2 igual a 200 newtons e um F3 igual a 450 newtons. Tá? E o MZ ele é 0, tá? Que calculamos aqui. Então determinei tudo que o problema pedia, eu resolvi o problema, tá? Então só uma leve recapitulação, uma rápida recapitulação, tá? O desenho fornecido pelo problema ele estava bem detalhado, então eu apenas desenhei um diagrama de corpo livre para indicar todas as forças que estão atuando sobre o corpo, para não esquecer nenhuma delas, tá? Bom, pode ser útil escrever essas relações aqui para saber o que estamos querendo calcular, tá? E eu, então, escrevo as condições de equilíbrio do problema, a somatória das forças, a somatória dos momentos em relação a um ponto qualquer, tá? Então, daí eu escrevo as forças, as expressões das forças, eu escrevi com letras, porque com letras é mais fácil de encontrar possíveis erros no futuro, tá? E o ponto em relação ao qual eu calculo o torque, né, o momento, eu escolhi como sendo o ponto C, por quê? Porque as forças F1 e F2 elas não vão aparecer nessas equações aqui. Tá? O momento delas em relação ao ponto C é 0. Tá? E o momento aqui, M, ele é um momento de um binário. Então eu posso transladar ele por todo o espaço, obviamente mantendo a direção e o sentido e a intensidade. Mas eu posso transladar ele por todo o espaço sem precisar adicionar nada. Tá? E o resto então são contas, ok?